Durante anos, o mundo acreditou que eu estava morta. Para a sociedade, meu nome virou apenas um sussurro, uma memória trágica que servia de pano de fundo para discursos familiares, manchetes antigas e histórias contadas com olhos marejados. Mas a verdade era mais simples. Mais dolorosa também. Meu nome é Camila Duarte. Ou, como me conheciam antes, Camila Duarte Wilson. Filha de Eduardo e Silvia Duarte, os magnatas por trás da Duarte Filhos, uma das maiores empresas de transporte marítimo da América Latina. Cresci sob o peso desse sobrenome, com o mar como pano de fundo e o dever de representar o legado da minha família como corrente presa ao tornozelo. Eles tinham planos para mim, um futuro já escrito, com data marcada até para o casamento. Mas, aos 24 anos, no auge da minha juventude e lucidez, eu fiz algo imperdoável, disse não. Recusei um casamento arranjado com um aliado estratégico. Não quis ser moeda de troca. Quis viver. Escolher. Amar. Ser. E por isso, fui morta. Pelo menos, oficialmente. Um acidente de barco forjado, um funeral com caixão vazio, lágrimas derramadas para as câmeras e uma história comovente para esconder o que realmente aconteceu. A filha rebelde não quis seguir o script. Fugi com pouco mais que uma mochila e o pingente de bússola que minha avó me deu na noite anterior. Ela sabia. Me olhou com olhos cansados e cheios de sabedoria e disse: às vezes, o caminho certo é aquele que mais assusta. Foi a última vez que a vi. Com um novo nome, uma nova identidade e toneladas de medo, comecei do zero. Trabalhei como garçonete, tradutora, assistente de logística, até fundar minha própria empresa, a Aurora Global. Com suor, noites em claro e decisões ousadas, a Aurora cresceu rápido, modernizando rotas, usando tecnologia e inteligência de dados, oferecendo soluções sustentáveis onde os dinossauros do setor ainda apostavam em tradição cega. Enquanto os Duarte continuavam celebrando seus próprios ecos, eu crescia nas sombras, comprando pequenos portos, formando alianças, crescendo devagar e firme. E então, 10 anos depois, eu estava pronta. A convocação foi enviada como qualquer outra reunião de conselho. Formal, objetiva, com um título seco, proposta de fusão estratégica, confidencial. Eles não sabiam quem estava por trás. Nem sonhavam. A imprensa também foi convidada, claro. Afinal, seria um evento histórico para Duarte Filhos. Não menti em momento algum. Só deixei que eles preenchessem as lacunas com o orgulho habitual. Na manhã do anúncio, escolhi o azul da aurora, o tom forte que lembra o céu logo antes de amanhecer e prendi o pingente da minha avó ao colar. Respirei fundo antes de entrar no salão de conferência. Um pequeno prazer mesquinho, confesso. Mas depois de tudo, eu merecia. Assim que cruzei a porta, o silêncio caiu como uma cortina. Olhares espantados, câmeras prontas, sussurros nervosos. Subi ao palco. Não mais escondida por sotaques forjados, óculos escuros ou nomes falsos. Obrigada por estarem aqui, comecei, minha voz firme ecoando no salão. Meu nome é Camila Duarte. Ou como alguns de vocês devem lembrar, Camila Wilson. O caos foi imediato. Câmeras disparando sem parar, jornalistas gritando perguntas. E, em algum lugar entre a multidão, ouvi um suspiro, o da minha mãe, Silvia. Levantei a mão. Silêncio, por favor. Continuei, 10 anos atrás, a família Duarte anunciou minha morte. Um acidente no mar. A verdade é mais simples, eu escolhi viver minha própria vida. Recusei um casamento arranjado e fui embora. Meu pai achou isso vergonhoso. Preferiu enterrar um caixão vazio do que admitir que sua filha o desafiou. Meu pai, Eduardo, deu um passo à frente. Seu rosto estava fechado, os olhos faiscando de raiva contida. Mas os seguranças, meus seguranças, o contiveram. Continuei, durante essa década, conquistei o que me disseram ser impossível. A Aurora Global revolucionou o setor de logística, adotando tecnologia, inteligência, visão. Enquanto a Duarte Filhos, bom, vocês sabem. Virei-me para o conselho. Hoje, anuncio a fusão entre a Duarte Filhos e a Aurora Global. O nome Duarte será mantido por respeito à história. Mas a empresa será totalmente reestruturada.
Todos os membros atuais do conselho serão aposentados com pacotes generosos. O salão explodiu em reações. Gritos. Perguntas. Choque. Mas no fundo da sala, vi Isadora. Minha irmã. Isadora estava parada ao fundo, estática, como se o tempo tivesse congelado ao seu redor. Ela não piscava. Os olhos marejados, os lábios entreabertos. Eu conhecia aquele olhar não de medo, nem de raiva. Era incredulidade. Talvez até dor. E por um instante, mesmo com tudo que enfrentei, meu coração vacilou. Minha irmã era a única que, talvez, não merecia aquele choque público. Mas eu não podia retroceder. Não mais. Do lado oposto da sala, meu pai parecia uma estátua de mármore, frio, duro, quebrável se tocado com força. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu rouca. Isso é uma farsa. Essa mulher. Ela não é minha filha. Um burburinho se espalhou. As câmeras giraram para mim, esperando minha reação. Eu me aproximei devagar. Abri o colar e mostrei o pingente dourado, em forma de bússola. A senhora Júlia Duarte, minha avó, me deu isso na noite anterior ao meu desaparecimento. O senhor deve se lembrar, disse com firmeza. Vi a expressão de minha mãe se contorcer. A cor deixou seu rosto por completo. Você não tem direito de fazer isso, sussurrou ela, com a voz trêmula. Não estou aqui pedindo permissão, mãe. Estou aqui para retomar o que é meu por direito. A empresa que construíram sobre mentiras, alianças podres e o silenciamento de quem pensa diferente. Eu sou Duarte de sangue, mas da minha forma. Os acionistas estavam em choque. O presidente do conselho olhava para os documentos em suas mãos, tentando entender se era real. Era. E eles sabiam. Na mesa central, as cláusulas da fusão estavam todas ali, claras, legais, inquestionáveis. A Aurora Global era a principal investidora, e os ativos da Duarte Filhos estavam no limite. Sem a fusão, em poucos meses eles afundariam, literalmente. As dívidas se acumulavam como navios abandonados em águas rasas. Vocês acham que tem escolha, falei, olhando de um em um. Mas não tem. A Aurora salvou empresas como a de vocês nos últimos 5 anos. Nós previmos rotas com inteligência artificial, reduzimos acidentes em 43%, automatizamos portos. A Duarte está presa no século passado. Esta fusão é a única chance de sobreviverem. Meu pai sorriu. Um sorriso de desprezo. E o que vai fazer, Camila? Derrubar todos nós? A imprensa já está vendo quem você realmente é. Uma ingrata. Uma rebelde. Uma mulher que abandonou a própria família por orgulho. Senti o sangue ferver, mas mantive o tom. Não, pai. Eu fugi para sobreviver. Porque neste império não havia espaço para mulheres livres. Fugi para poder ser inteira. Para não me vender em um casamento que teria me matado lentamente. Fugi para construir algo meu, disse, com a voz embargada, mas firme. E agora eu voltei. Mas não para vingar. Voltei para transformar. Minha irmã então deu um passo à frente. Finalmente. Ela olhou para mim como quem observa um fantasma. É mesmo você? Murmurou. Assenti. Ela se aproximou lentamente. Os olhos dela marejados, a respiração acelerada. Quando ficou a menos de 1 metro de mim, ela estendeu a mão, hesitante. Eu nunca aceitei sua morte. Sempre achei que tinha algo errado. Eles me fizeram acreditar que você tinha se afogado. Disseram que foi um acidente. Toquei a mão dela. Estava fria, mas firme. Eu queria te contar. Te escrever. Mas não podia. Era perigoso demais. Mesmo assim, eu segui te acompanhando à distância. Vi sua formatura. Seu casamento. Seu filho. Ela levou a mão à boca, emocionada. Você viu o Arthur? Vi. E chorei de orgulho. Naquele instante, todo o salão pareceu desaparecer. Era só eu e ela.
duas irmãs separadas por um oceano de mentiras. Ela se virou para nossos pais. Como vocês puderam? Como esconderam isso de mim por uma década? Meu pai abaixou o olhar. Minha mãe simplesmente saiu da sala. Não suportou. Não havia mais como sustentar a farsa. A reunião foi encerrada com assinaturas. Em menos de 2 horas, a fusão foi aprovada. O novo conselho seria formado, e os Duarte sairiam oficialmente da administração executiva. Eduardo e Silvia Duarte receberiam uma posição consultiva honorária, sem poder de decisão. Eu havia vencido. Mas a vitória tinha gosto amargo. Porque ela veio ao custo da minha identidade, da minha juventude e de laços que nunca mais seriam os mesmos. Mais tarde, no estacionamento, Isadora me esperou. Ela segurava um envelope nas mãos. Isso é seu, disse ela. Era da vovó. Ficou guardado comigo esse tempo todo. Nunca soube o porquê. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta. Manuscrita. Com a caligrafia que eu conhecia tão bem. Camila, se você estiver lendo isso, é porque escolheu o seu próprio caminho. Não importa o que digam, não importa quem tente te deter, você é uma Duarte. Mas uma Duarte diferente. Uma que ousa. As lágrimas vieram sem pedir licença. Ela sabia, sussurrei. Sempre soube. Isadora me abraçou pela primeira vez em 10 anos. Eu ainda não sabia o que o futuro traria. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava inteira. Nos dias seguintes, a imprensa teve um banquete. Manchetes, especulações, entrevistas com fontes próximas da família Duarte. Revistas de negócios, sites de fofoca, colunistas sensacionalistas, todos queriam saber quem era Camila Duarte, a mulher que voltou dos mortos para tomar a empresa da própria família. A verdade, porém, era muito mais simples do que qualquer um podia imaginar. Eu não tomei nada. Eu apenas peguei de volta aquilo que era meu. Não pela herança, nem pelo sobrenome, mas pelo esforço, pela visão, pelo sangue derramado no sentido literal e figurado. A aurora global, construída com minhas mãos, com minha dor, com minha inteligência e minha obstinação, agora estava no centro da maior fusão do setor marítimo da década. E por trás de cada cláusula do contrato, de cada alinhamento logístico, existia uma mensagem: eu sobrevivi. Lívia, minha advogada, não me deixava em paz. A cada hora, chegava com novos relatórios, projeções, contratos que precisavam de assinatura. Você precisa descansar, ela dizia, mesmo sabendo que eu não sabia mais o que era descanso. Depois da reunião com o Conselho de Administração da Aurora, respondi, como sempre. Ainda temos que integrar os dados de 3 portos e mapear a malha de distribuição até Singapura. Ela suspirou. Às vezes parecia mais minha irmã do que Isadora. Falando nela. Isadora estava diferente. Nos dias que se seguiram à revelação, ela ficou em silêncio. Não de desprezo, mas de um silêncio que processava, mastigava e engolia verdades difíceis. Uma noite, apareceu no meu apartamento um loft minimalista de paredes de vidro com vista para o porto. Posso entrar? Perguntou. Assenti. Ela caminhou devagar até a varanda, observando os navios da Duarte e Filhos ancorados. Você sabia que o nome da empresa era só uma fachada? Disse ela. A parte suja sempre ficou escondida. Suborno, omissão de acidentes, acordos com políticos podres. Papai cuidava disso com uma frieza assustadora. E mamãe, ela sempre fingia não ver. Me aproximei, em silêncio. Eu sinto tanto, disse ela, com a voz falhando. Sinto por não ter visto. Por não ter perguntado mais. Por não ter procurado. Você era só uma menina, Isadora. Eles te criaram no mesmo teatro que me engoliu. Ela me olhou com um misto de ternura e culpa. Ainda é difícil acreditar que você está aqui. Às vezes, eu também não acredito. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos. O Arthur adoraria te conhecer. E eu adoraria conhecê-lo. Você é uma mãe maravilhosa, sabia? Ela riu, tímida. Só tento não repetir os erros deles.
E ali, na varanda, com o barulho distante das sirenes do porto, entendi que a reconstrução dos laços de sangue também era possível. Talvez lenta. Talvez dolorosa. Mas possível. No dia seguinte, uma reunião decisiva, o novo conselho da Duarte Filhos. Ou melhor, da Duarte Global, como agora se chamaria oficialmente após a fusão. Sentada à cabeceira da mesa, respirei fundo antes de falar. A empresa manterá o nome de família no papel, mas a alma será da Aurora. Teremos novos processos, novas práticas, e acima de tudo, transparência. A era das alianças corruptas acabou. E se alguém aqui tiver problemas com isso, a porta é logo ali. Nenhuma alma se mexeu. Continuei. Os navios serão repintados. O logotipo da Aurora será integrado. A inteligência artificial que usamos em 5 continentes será aplicada aqui. E todos vocês, se quiserem continuar, terão que se atualizar. Eduardo e Silvia estavam presentes, por obrigação contratual. Nenhum dos dois falou uma palavra. Mas eu sabia. Sabia que, por dentro, o orgulho deles estava em frangalhos. E pela primeira vez, isso não me afetou em nada. No fim da reunião, quando os membros foram se dispersando, meu pai se aproximou. Não por respeito, mas por hábito. Você venceu, Camila. Mas a que custo? Olhei para ele, sem pressa, sem medo. O custo foi sobreviver a vocês. A me reconstruir sozinha. E agora, o que me custa, é continuar. Ele virou as costas. Frágil. Pequeno. Fiquei ali por alguns minutos, sozinha na sala. Depois caminhei até o andar superior e entrei no antigo escritório que fora dele. Abri as cortinas, deixando o sol entrar. Na estante, ainda havia livros com a assinatura I. Duarte. Peguei um deles. Um livro sobre estratégias navais. Dentro, uma dedicatória para mim, escrita quando eu tinha 14 anos. Para minha filha, que um dia comandará o próprio navio. Sorri com amargura. Ele nem imaginava o quanto essa profecia se realizaria, mas não da forma que queria. Fechei o livro e deixei-o sobre a mesa, virado para cima. Eu tinha comandado muito mais do que um navio. Eu havia comandado a minha vida. Contra tudo. Contra todos. E, finalmente, eu estava no leme. Alguns dias depois da reunião, fui chamada para uma conversa com os acionistas minoritários da antiga Duarte Filhos. A maioria estava em choque com a rapidez da fusão, mas não podiam contestar os números. A valorização das ações, os novos contratos fechados com parceiros internacionais e, principalmente, a entrada de capital da Aurora haviam salvado a empresa da falência. O que eles não sabiam era que tudo isso já estava planejado muito antes da minha ressurreição pública. Foi Lívia quem articulou as negociações com uma frieza elegante que me deixava orgulhosa. Enquanto a maioria ainda tentava entender quem eu era, ela já estava 2 passos à frente, como sempre esteve. No fundo, toda aquela movimentação empresarial era só o pano de fundo. O que realmente importava era a sensação de estar no controle da minha história, pela primeira vez. Não como uma sobrevivente escondida em outro continente, mas como a mulher que voltou para reivindicar a própria voz. E que não precisava gritar para ser ouvida. Mas havia um ponto ainda não resolvido. Um nome, minha mãe. Silvia Duarte permanecia em silêncio. Mesmo após o escândalo, não tentou se defender publicamente. Ficava enclausurada na mansão da família, dando ordens por trás de cortinas grossas, como uma rainha decadente. Era como se ela estivesse esperando que tudo desabasse, para então dizer que nunca provou aquilo. Uma mulher movida por controle e aparências. E naquele momento, ela não tinha nem uma coisa, nem outra. Naquela semana, recebi um convite em manuscrito para um almoço. Camila, preciso falar com você. A sós. Mãe. Levei horas para decidir se iria. E quando fui, não foi por ela. Foi por mim. Pela necessidade de encerrar ciclos. A casa estava como eu lembrava, opulenta, fria, cheia de flores que pareciam mais artificiais do que eram. Entrei sem ser anunciada. A governanta ainda era a mesma. Parecia não ter envelhecido um dia sequer. Minha mãe estava no jardim de inverno,
sentada com uma xícara de chá nas mãos. Imóvel. Como se tudo aquilo fosse uma peça de teatro encenada só para mim. Camila, disse ela, com a voz contida. Silvia, respondi. Ela piscou. Nunca me acostumei a chamá-la assim, mas naquele momento não havia mais espaço para mãe. Não ainda. Você está bem? Ela disse, como se fosse uma constatação banal. Muito diferente. Sim. Porque agora eu sou quem eu deveria ter sido, se vocês não tivessem me enterrado em vida. Ela não se defendeu. Apenas abaixou o olhar. Seu pai teve medo. Quando viu o que você estava construindo, quando descobriu que a Aurora era sua, ele quis impedir o estrago. Mas não soube como. Então escolheu a forma mais cruel de te calar. E você deixou. Ela hesitou, fui cúmplice. É verdade. Mas não porque eu queria. Porque eu também fui moldada assim. Acreditando que manter a estrutura era mais importante do que proteger os filhos. Senti um nó na garganta. Não de tristeza. Mas de exaustão. Você sabia onde eu estava? Perguntei. Ela balançou a cabeça negativamente. Só soube depois. Muito tempo depois. Mas já era tarde. Seu pai não permitia nem que falássemos seu nome. Era como se você tivesse sido deletada da nossa história. Mas eu não fui. Não, ela murmurou. E agora você está aqui. Maior do que nós dois juntos. Maior do que tudo que tentamos esconder. Houve um silêncio pesado. Eu não vim para perdoar, Silvia. Nem para te consolar. Só queria olhar nos seus olhos e te dizer que eu não sou o que vocês tentaram fazer de mim. Ela sentiu, com os olhos marejados. Eu sei. E, apesar de tudo, me orgulho disso. Levantei-me. A xícara de chá dela tremia levemente nas mãos. Você perdeu muito, eu disse, antes de sair. Mas eu também. Só que, diferente de você, eu transformei a perda em vida. Voltei para o carro sem olhar para trás. Naquela noite, caminhei até o porto. O céu estava limpo e o cheiro de sal me lembrava de uma época em que o mundo parecia muito maior do que eu. Olhei para os navios ainda com o brasão antigo da Duarte, prontos para receber a nova pintura, o logo da Aurora, com as asas da fênix flamejando em azul e dourado. Era simbólico demais para ser coincidência. Lívia chegou com 2 taças e uma garrafa de champanhe. Acha que finalmente acabou? Ela perguntou. Peguei uma taça. Não acabou. Está só começando. E você? Vai seguir com o nome Duarte? Olhei para o reflexo do mar. Pensei na menina que foi enterrada sob mentiras. Na jovem que fugiu. Na mulher que voltou. Não, respondi. Camila Duarte morreu quando eles a deixaram para trás. Camila Wilson, ela sobreviveu. Cresceu. E agora está pronta para viver. Brindamos ali, sob o céu escuro e as luzes do porto. O som distante das ondas parecia cantar a libertação que eu levei anos para conquistar. E no fundo, eu sabia, aquela noite marcava o fim de uma guerra e o início de um império. No dia seguinte, cedo demais para o corpo descansar da tensão dos últimos dias, recebi uma ligação do advogado da família. Meu pai havia solicitado uma reunião particular. Sem testemunhas. Sem advogados. Sem pressa. Demorei para responder. O desejo de simplesmente ignorar era grande. Mas alguma coisa em mim, talvez o eco da filha que ainda procurava respostas, me fez dizer sim. A casa onde cresci estava silenciosa. Os mesmos corredores de mármore, o mesmo cheiro de madeira encerada e flores caras. Mas agora tudo parecia menor. Meu pai me esperava na biblioteca. Estava diferente. Cansado. Dava para ver que os últimos dias o haviam consumido mais do que lhe demonstrava. Camila, ele disse, como se estivesse testando se aquele nome ainda o feria. Eduardo. Ele sorriu de lado. Um gesto ensaiado demais para ser sincero. Sempre tão teatral. Sempre tão conveniente, você quer dizer.
Ele gesticulou para que eu me sentasse. Recusei. Vim ouvir. Mas não vim ficar. Ele se levantou devagar. E foi direto ao ponto. Preciso de você. Agora? Agora. Soltei uma risada curta, amarga. Você me enterrou, pai. Literalmente. Você mentiu para a polícia, para a imprensa, para os acionistas. Você me transformou numa sombra só porque eu estava construindo algo meu, fora do seu controle. Eu sei. Silêncio. Ele não tentou se justificar. A empresa está afundando. Sem a fusão com a Aurora, a Duarte estaria morta. Os contratos, os navios, a equipe, tudo foi você. Não posso apagar isso. Nem quero mais. Arqueei uma sobrancelha. Desde quando você se rende assim? Desde que percebi que perdi. Não só a empresa. Perdi você. Quis acreditar. Parte de mim até queria ver arrependimento naquele homem. Mas sabia que o orgulho dele era como um veneno, só deixava de agir quando já era tarde demais. Você quer que eu salve o que restou do seu império. Mas ele não me pertence. E nunca pertenceu. Está enganada. Sempre pertenceu. Dei um passo em direção à estante, observando os livros perfeitamente alinhados. Muitos deles eu mesma havia lido quando criança. Ele se aproximou devagar. Camila, você é a melhor parte do que construímos. E eu, mesmo tendo errado de todas as formas, preciso te dizer, você venceu. Engoli em seco. Por um segundo, não reconheci minha própria respiração. Isso não é uma disputa, pai. Mas foi. Desde o dia em que você nasceu. Porque você era diferente. Não cabia nas molduras de ouro nem nos jantares formais. Você queria mais. E isso me assustava. Você me destruiu por isso. Ele assentiu. E não disse mais nada. Me virei e fui embora. Sem abraços, sem palavras finais. Aquele momento foi o mais próximo de um pedido de perdão que ele seria capaz de oferecer. E, por mais que doesse, já era alguma coisa. A reunião final com os conselheiros aconteceu naquela mesma semana. A sala estava cheia. Alguns rostos curiosos, outros incrédulos. Mas todos sabiam o que estava prestes a acontecer. Com Lívia ao meu lado, assinei os documentos. A Aurora Global e a Duarte Filhos estavam oficialmente fundidas. A nova holding manteria o nome Duarte, por estratégia de mercado, mas com um conselho completamente renovado, uma gestão moderna e novos rumos. Um novo legado. Um que nascia da verdade, não das aparências. Depois que as últimas assinaturas foram feitas, apertei as mãos de alguns executivos. A cerimônia foi breve. Formal. Sem discursos longos. Apenas o encerramento de um ciclo e o nascimento de outro. Lívia e eu voltamos ao nosso prédio. Lá de cima, dava para ver o porto iluminado. Os navios ainda carregavam o brasão antigo, mas não por muito tempo. Já havíamos contratado a nova pintura, o logotipo da Aurora Global brilharia ali em poucos dias. Um símbolo de renascimento. Um aviso silencioso de que aquele império agora era outro. Lívia apareceu com uma garrafa de champanhe. Acha que sua avó veria isso com orgulho? Ela perguntou. Peguei a taça das mãos dela. Ela sabia, respondi. Foi ela quem me deu a bússola. Um dia antes de eu desaparecer. Disse que o caminho certo quase nunca é o mais fácil. E que o orgulho afunda mais rápido do que qualquer tempestade. Fechei os olhos por um instante. A cidade ainda pulsava abaixo de mim, indiferente ao meu renascimento. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. E que bom, porque o passado ficou para trás, e eu já havia superado.